Boa tarde, pessoal. A gente está iniciando agora o módulo de semiologia, tá? Nós vamos debater alguns tópicos durante esse módulo. O primeiro é dor torácica, que é um assunto fundamental, né, para a formação de vocês. E fundamental também é a anamnese, né, na dor torácica, né, para fazer realmente a triagem daqueles casos que são realmente, né, uma dor torácica de origem coronariana e aqueles que são de outras origens que a gente vai ver aqui, tá? Só para mostrar para vocês, na verdade, a gente tem aqui um segmento, né, de um eletro, né? E aqui, só a título de curiosidade, se vocês forem ver, esse eletro aqui está todo na mesma linha de base, ok? Aqui, na verdade, se vocês forem perceber, a gente tem uma onda P, tá? Despolarização atrial, e logo em seguida, na verdade, você tem o QRS, mas vocês estão vendo que não está na mesma linha de base. Se a gente acompanhar aqui, né? Ó, a linha de base seguiu, mas isso daqui houve um supradesnivelamento de ST, que a gente chama, né? Na verdade, isso é um infarto com um supradesnivelamento de ST. Então, quando você pega um eletrocardiograma desse, você já consegue falar que o paciente está, né, tendo um infarto agudo do miocárdio, tá? Porém, nem todas as causas de dor torácica, né, e que tem realmente origem coronariana vão apresentar essa alteração no eletro. O eletro pode estar normal. Então, a ferramenta fundamental para vocês aplicarem para o diagnóstico é a anamnese de vocês. Okay? Corresponde, então, a dor torácica corresponde a 5 a 10% de todos os atendimentos na sala de emergência, tá? Uma das segundas causas mais comuns, e até 65% dos pacientes internados com dor torácica, eles não apresentam infarto ou angina, ok? Então, na verdade, nem toda dor torácica é de origem coronariana, tá? Isso é fundamental vocês saberem. Ah, algumas unidades até, né, de hospitalares criaram até as unidades de emergência, né, unidades coronarianas dentro do pronto-socorro, para que haja ali um cardiologista e o diagnóstico dessa comorbidade seja feito mais rápido, tá? Isso com certeza vai minimizar as chances do paciente evoluir com um evento mais grave, com um evento fatal. As etiologias, né, da, da dor torácica, tá? Você tem dor torácica cardíaca, que você pode ter, por exemplo, o infarto agudo do miocárdio, tá? Infarto, angina instável e angina estável. São todas classificações, na verdade, de dor torácica de origem cardíaca. Então, a dor torácica pode ser de origem cardíaca e pode ser extracardíaca também. As outras causas seriam pericardite, valvulopatias, né, que a gente vai exemplificar mais à frente. E as extracardíacas, eu posso estar com dor no peito e não necessariamente ser de origem coronariana, ok? Eu posso estar com uma dor no peito e essa dor no peito ser, na verdade, de origem, por exemplo, osteomuscular, como em algumas afecções, por exemplo, no próprio trauma torácico, né? Alguém estava jogando bola, por exemplo, ou né, um vôlei, levou uma bolada aqui, teve uma queda e acaba sofrendo com isso, tendo dor, uma dor muscular. Tá? Existem outras condições na reumatologia, como, por exemplo, fibromialgia mesmo, né, que podem também causar este quadro. Outras causas, por exemplo, cutânea, ok? Então, um paciente, por exemplo, né, obviamente, quando você for avaliar esse paciente, você vai, né, examiná-lo, você vai expor, né, a região ali, mas nem todo paciente vai falar que ele tem um herpes zoster. Ele não sabe o que é um herpes zoster, ele não sabe o que é uma lesão cutânea do herpes zoster. Então, às vezes apareceram umas vesículas, ele não levou em consideração, e aquilo ali, na verdade, já pode ser uma das origens da dor. Pode ser o herpes zoster. Vasculares, por exemplo, como, né, que é importantíssimo, a gente vai fazer um seminário sobre isso aqui, sobre dissecção de aorta, a gente vai discutir a anamnese sobre isso, tá? Tromboembolismo pulmonar também pode causar dor torácica. Pulmonares, como por exemplo pneumotórax, aí o paciente vai ter dispneia em associação, o derrame pleural, a pleurite, né, que pode causar uma coisa que vocês vão aprender agora na aula, que é a dor pleurítica, tá? E gastroesofágica. Gastroesofágica, principalmente algumas condições, né, como a gastrite, doença do refluxo gastroesofágico,
colecistite, pancreatite. Então, tem outras coisas, por exemplo, que a gente tem a região aqui mediastinal e tem outras condições que podem também ter afecções mesmo e que com dor até semelhante à própria dor torácica, né, de origem cardíaca. Psicogênica, pacientes que também têm transtorno, por exemplo, né, de algum tipo de transtorno de pânico, algum tipo de transtorno depressivo, né? E isso daí tem que ser levado em consideração. Eu já atendi casos de alguns pacientes, inclusive, que eu prescrevi a medicação, a pessoa tinha dispneia, né? Tinha falta de ar, tinha dor torácica, e aí eu conversei um pouco com o paciente, prescrevi a medicação, orientei, disse né, sobre o que era, sobre, né, que era um quadro benigno, e quando a paciente voltou, ela já falou, olha, já melhorou. Eu falei, poxa, que bom, eu falei que a medicação ia melhorar. E ela relatou para mim, olha, não foi nem a medicação, só o fato do senhor ter conversado comigo, ter orientado, eu já fiquei melhor. Tá? Então a gente não pode esquecer também desse quadro aqui de dor torácica, que pode ser também psicogênica, e que às vezes a gente tem que também dar uma atenção para esses pacientes, né, atendê-los, e não achar que às vezes são atendidos até como uma frescura ou um problema menor. Ele tem realmente um quadro, né, clínico, né, um quadro psiquiátrico, obviamente, mas ele deve ser tratado, obviamente, com todo respeito e entra no diagnóstico diferencial. Ok, pessoal? Então, na dor torácica, o que a gente tem dentro da dor torácica, ok? A gente tem classificações que nós vamos falar aqui de angina, tá? Para classificar, né, a dor torácica como uma angina típica, o que seria realmente uma dor típica, tá? O paciente ele tem que ter desconforto ou dor retroesternal, que seja desencadeada pelo exercício físico ou estresse emocional, e ela tem que ser aliviada pelo repouso ou pelo uso de nitrato. Obviamente que na história inicial do paciente ele não vai falar do uso do nitrato. Isso vai ser um artifício que você vai utilizar a partir do momento que o paciente, né, esteve em consulta do pronto-socorro, e você pode colocar como um dado, né, complementar ali, né, da anamnese, que após o uso do nitrato sublingual, que é uma medicação que a gente faz para vasodilatar ali as coronárias do paciente, em que ele apresentou melhora deste quadro, ok? Então, primeiro, para eu classificar, é uma angina típica mesmo, ou seja, é provável que seja realmente coronariana, então eu tenho que ter esses 3 pontos aqui. Desconforto aqui na região retroesternal, ou seja, aqui na região do externo, tá? Desencadeada pelo exercício físico e aliviada ao uso de nitrato. Quando eu falo que essa angina ela é atípica, pode ser ou pode não ser, ela tem 2 dos 3 fatores, ou seja, ela não tem os 3 fatores presentes, só tem 2 fatores presentes, tá? E quando ela é uma dor torácica não cardíaca, provavelmente não é cardíaca, quando não tem nenhum desses fatores, ok? Ou apenas um dos fatores. Da classificação que eu falei para vocês da angina, a gente vai classificar o seguinte: da angina, eu vou ter aqui 2 subdivisões. Ela vai ser típica ou ela vai ser atípica. E da típica, ela pode ser o quê? Estável ou ela pode ser instável, ok? Então, primeiro, é típica ou não? É provavelmente coronariana ou não? É típica. Vou classificar instável e estável, tá? Que são o que a gente vai explicar agora no próximo slide, o porquê dessa classificação. Estável. Angina estável é uma angina, na verdade, que o paciente que a placa está estável. Provavelmente ele vai ter tempo ainda de fazer as coisas eletivamente, de você mandar esse paciente para um ambulatório, buscar a ajuda de um cardiologista, ok? É uma forma crônica da angina. E ela dura cerca de 5 a 10 minutos a dor. Muitas vezes é difícil, né, pessoal, caracterizar exatamente esse tempo da dor, mas é importante talvez vocês perguntarem o paciente, né? Ele tem às vezes noção, não tem noção completa de falar quanto tempo durou, mas ele tem a noção de falar, olha, durou o intervalo da novela, não, durou a novela inteira. Se durou a novela inteira, durou pelo menos meia hora e 40 minutos, não é verdade? Se durou só o intervalo, talvez durou 5 minutos, tá? Então, provavelmente, essa dor que é transitória, ela é mais induzida pelo esforço,
dura aí só 5 a 10 minutos e melhorou com repouso, provavelmente a gente trata de uma angina estável, você tem uma coronariopatia, mas esse paciente ele não tem um risco tão alto de infartar nos próximos dias, ele vai evoluir para um quadro com o tempo, mas tem um quadro que nesse momento está estável. Tá? Geralmente a obstrução coronariana acima de 50% e as placas não estão com esse risco todo de romper, a superfície é íntegra e sem trombos, ok? E angina instável, pessoal? Essa angina instável vai ser aquela angina justamente que vocês vão internar esse paciente, tá? Não dá para você mandar ele agendar a consulta no ambulatório do cardiologista, ok? Então, a angina instável, na verdade, ela é um pouco mais crítica, tá? Angina instável. Então, é uma angina prévia com redução do limiar anginoso progressiva, ou seja, não é aquela dor que você sente de vez em quando eu senti uma dorzinha, melhorou e depois passou um tempo, daí a 2 semanas eu senti de novo. Não, é uma dor que está piorando progressivamente. E o que significa o limiar anginoso? Né? Significa que às vezes eu só senti essa dor com um esforço um pouco maior. E agora, cada vez mais, o mínimo esforço que eu faço, eu já sinto essa dor. E ela está vindo mais frequente. Tá? Ela está durando mais tempo. Isso é super importante para vocês caracterizarem um quadro de angina instável. Ela está durando aí, 10 a 20 minutos. Então, tem um tempinho um pouco maior, tá? De duração. E ela é uma angina também. Desculpa aqui. Ela é uma angina também que, na verdade, ela está piorando. A característica da dor está piorando. Ou seja, pessoal, angina estável, eu tenho um quadro que minha dor ela é mais esporádica, dura 5 a 10 minutos, e na angina instável é uma dor que está apresentando cada dia uma piora progressiva. Está vindo cada vez mais frequente, dura mais tempo, 10 a 20 minutos, e ela está mudando, né, no decorrer do tempo, nos últimos 2 meses, essa característica da dor está piorando progressivamente, ok, pessoal? Não está mantendo o caráter da dor. A gravidade da angina estável, né? Você tem esse quadro de gravidade também, né? E do 1 ao 4 aqui, cada vez mais, né? Aquela dor aparece em situações, né, que antes não seriam, que não desencadearia. Por exemplo, no quadro 1, tá? Que a angina atividades ordinárias não desencadeiam angina, apenas esforços intensos. Na classificação 2, as atividades ordinárias desencadeiam angina com pouca limitação, ou seja, o paciente continua conseguindo ter as atividades deles. E na classificação 3, as atividades ordinárias desencadeiam angina com limitação significativa. E na classe 4, que qualquer coisa já desencadeia angina, ok? O infarto, gente, ele pode ter alteração eletrocardiográfica, como eu mostrei para vocês aqui, até o supra, que eu tinha mostrado na introdução, porém, às vezes ele não vai ter. Ele pode ser um infarto sem supra, né, com eletrocardiograma completamente normal. Ele só vai ter alteração, na verdade, de marcadores de necrose miocárdica. Você vai coletar o exame de sangue, tá? E aí, no exame de sangue, sim, ele pode ter. Mas, através da anamnese, você pode também prever, né, se for uma dor mais prolongada, de longa duração, geralmente acima de 20 minutos, que não se resolve por completo, nem com repouso nem com uso de nitrato. Aí você já pode, né, prever que pode ser realmente um infarto. Mas o diagnóstico, principalmente, vai te auxiliar o eletrocardiograma, vai ser necessário, e vai ser necessário, com certeza, também a troponina, que é um marcador de necrose miocárdica, que é feito através do sangue do paciente, ok? O infarto, pessoal, sem supra, né, é uma oclusão subtotal. Não ocluiu a placa inteira, é causado por trombos brancos ricos em plaqueta. E o com supra é uma oclusão total relacionada aos trombos mais vermelhos, ricos em fibrina e em plaqueta, ok? Então, na verdade, você tem a formação da placa, tá, aqui. E o que acontece? Essa placa, né, na angina instável, ela fica instável.
e ela começa a acumular plaquetas, trombos aqui nessa placa, ela se rompe, tá? E esse trombo aqui que vai ser o causador ali do infarto, ok? Diagnóstico diferencial, pessoal. A gente pode pensar, por exemplo, numa dor torácica que tem relação com movimentos, por exemplo, ou com decúbito, tá? Que pode ser uma dor torácica de origem, na verdade, que pode ser uma dor torácica muscular. Uma dor que se agrava, por exemplo, com a tosse, pode ser provocada por uma pleurite, uma pericardite, ok? Uma dor retroexternal associada a vômitos intensos, né, pode ser causada, por exemplo, por uma laceração da mucosa esofágica, ou relacionada à deglutição, pode ser relacionada a espasmo também, ok? Bom, pessoal, então na anamnese, o que é importante definir como sintoma, né? Os fatores de melhora da dor torácica, tá? Então, melhora com repouso, piora com exercício físico, melhora com o uso do nitrato, né, dessa medicação que a gente usa sublingual, que aí no caso seria no ambiente, obviamente, hospitalar, no pronto-socorro, tá? Os fatores desencadeantes, o que piora essa dor torácica, né? Ela é piorada, por exemplo, ela piora com o exercício físico, ou então pode ser uma dor torácica de origem pulmonar, às vezes até de uma pneumonia, por exemplo, uma dor pleurítica, que piora com a respiração profunda, piora com a tosse. Então aí a gente já vai para outro lado, de outro tipo de afecção. Tá? A irradiação, geralmente a dor torácica de origem cardíaca, uma dor torácica pré-cordial, com irradiação para membro superior esquerdo, por exemplo, que é um dos mais clássicos, né? Então é importante vocês perguntarem ali na hora da anamnese a irradiação também. Tipo de dor, é uma dor em aperto, né? Uma dor empontada, uma dor enfacada. Normalmente, isso daí vai guiar bastante a gente, porque a dor torácica do infarto, ela é uma dor mais em aperto mesmo, tá? Pode ser em queimação também, tá? Mas comumente ela é mais uma dor em aperto, em queimação, ok? Os sintomas associados também, dependendo do grau de dor, a pessoa pode ter náusea, pode ter, às vezes, sudorese, dependendo da intensidade da dor, ok? Os antecedentes pessoais, pessoal, isso é super importante, porque o que tem como fator de risco para a doença coronariana, tá? Hipertensão, diabetes, o tabagismo, as dislipidemias, então se você tem colesterol alto, né? É importante no tabagismo também quantificar exatamente qual que é a carga tabágica desse paciente. A doença vascular periférica conhecida, então, por exemplo, se é um paciente que ele já teve um AVC, por exemplo, ele tem uma doença arterial periférica, então você já vai ficar mais atento que pode ser realmente essa dor torácica, pode ser de origem realmente cardíaca, ok? Paciente também com idade acima de 45 anos nos homens e acima de 55 anos em mulheres. Outra coisa fundamental é na história familiar desses pacientes que vocês vão coletar. Se o paciente teve, por exemplo, um histórico familiar positivo, um homem, né, o pai com menos de 55 anos teve infarto, então você tem histórico positivo para a doença coronariana, ok? E no caso das mulheres, se sua mãe teve um infarto com menos de 65 anos, é considerado fator positivo. Agora vamos colocar que seu pai teve um infarto com 75 anos. É considerado positivo? Não, não é considerado positivo, ok? Aí, nesse caso, não seria um fator de risco. Por que isso é importante? Porque eu vou triar esses pacientes também, tá? Então, se um paciente, por exemplo, seu pai teve infarto aos 45 anos, e você tem aí, né, 45, por exemplo, já. Eu vou ficar mais preocupado com você e você já vou te orientar a ir no cardiologista, talvez até para você fazer uma triagem, um screening, né? Então isso seria no mínimo uma consulta cardiológica aí para checar a importância desse fator de risco e se seria necessário com certeza fazer algum exame de triagem ou não, ok? Então, a característica da dor, da síndrome coronariana, da dor que é de origem realmente coronariana, é uma precordialgia em aperto, queimação ou pressão ou peso. A irradiação, geralmente, ela se irradia para a região cervical, raiz da orelha, membros superiores, dorso e pode irradiar inclusive para o epigastro. Desencadeante, geralmente ela é desencadeada após o esforço físico, estresse emocional,
e pode melhorar com repouso ou uso de nitrato sublingual, ok? A duração, lembrando então, a angina geralmente dura menos que 20 minutos, o infarto dura mais do que 20 minutos, ok, pessoal? Atenção para esse slide, pessoal. Tem alguns grupos, tá, de risco que são pessoas que não vão ter, dor, tá, com um infarto. Então, as mulheres, idosos, pacientes revascularizados, diabéticos, pacientes portadores de doença renal crônica, podem ter síndrome coronariana aguda com sintomas atípicos, ok? Então, esse grupo aqui é muito importante, ok? Então, mulheres, idosos, revascularizados, ou seja, já fiz uma cirurgia de revascularização, já infartei e estou tendo um novo infarto, 5 anos após, algum tempo após, eu perdi um pouco a minha inervação, mudou ali a configuração, com certeza eu posso ter um infarto sem dor. Diabéticos, eles podem ter sintomas como dispneia, dor epigástrica, alguns sintomas atípicos, você tem que suspeitar de dor torácica também, ok? De que essa dor seja uma dor de origem coronariana, ou que esse sintoma possa ser uma síndrome coronariana, ok? Portadores de doença renal crônica, ou seja, insuficiência renal crônica, tá? Então, todos esses grupos podem apresentar dor com sintomas atípicos, ok, pessoal? Bom, agora nesse slide aqui, qual que é a importância na anamnese também para o tratamento desses pacientes? Na chegada do paciente ao pronto-socorro, ele precisa de ter tudo cronometrado, desde o início da dor até a entrada dele no pronto-socorro, porque isso vai variar realmente, vai definir como que a gente vai tratar esse paciente, tá? Então, vocês estão vendo aqui que existem algumas medicações, hoje em dia, né, principalmente se vocês forem trabalhar às vezes no interior, que não tem disponível um serviço de hemodinâmica, o cateterismo, você tem o trombolítico, ok? Que na verdade ele vai dissolver aquele trombo, tá? Que foi formado ali no infarto. Só que vocês estão vendo aqui um detalhe, que ele é efetivo o quê? Nas primeiras 12 horas do início dos sintomas. Então é fundamental, né, além de você classificar quanto tempo de duração da dor, a dor dele dura quanto tempo? Dura 20 minutos. Sim, mas começou a quantas horas do início dos sintomas até a chegada ao pronto-socorro? Isso é fundamental, tá? Então, se passou de 12 horas, né, que é a hora da efetividade do trombolítico, aí ele já não vai ser tão efetivo, não vai ser indicado, ok? ICP, na verdade, é intervenção percutânea, na verdade, seria a angioplastia, o famoso cateterismo, né, que vocês já ouviram falar aí com certeza. E, na verdade, ele está representado aqui, vocês estão vendo as artérias, as coronárias, né? E aqui, na verdade, você vai, com o cateterismo, você vai chegar lá na artéria coronária, seja por uma via até da própria artéria femoral, né, por exemplo, ele vai subindo, chegando até a coronária, e ele vai chegar aqui com um balão e vai insuflar esse balão, tá vendo? E aí vai abrir essa coronária. Pode ser só com balão, pode ser com a presença também de um stent, né, que é super interessante também. Existem stents até revestidos com droga, que fazem, né, com que impedindo, né, com que esse stent sofra uma reestenose, porque ele pode estenosar também, tá? Isso não é assunto de prova, obviamente, eu só estou comentando a título mesmo até de curiosidade para vocês, ok? E a angioplastia primária também, quanto menor o tempo entre a identificação do paciente com um infarto e a realização da angioplastia, melhor o prognóstico, tá? Então, na hora da anamnese, não basta vocês perguntarem quanto tempo de duração, tá? Mas também vocês têm que perguntar quanto tempo de início da dor até o tempo da chegada ao hospital, ok, pessoal? Então, e o tempo porta-balão que a gente está descrevendo aqui? O que seria este tempo porta-balão? De até 90 minutos, na verdade. Esse tempo porta-balão é o tempo de chegada do pronto-socorro, da entrada do paciente até a intervenção, até o paciente estar na mesa ali, na sala de hemodinâmica e fazendo o cateterismo, abrindo essa artéria, como vocês veem
né, nessa figura aqui, ok, pessoal? Então, vocês estão vendo que tempo é tudo, na verdade, né, na síndrome coronariana. Ok. Outra coisa que eu queria comentar com vocês, na verdade, é a dor pleurítica, que é outro tipo de dor torácica também. Mas ela é uma dor ventilatório dependente, ela está mais presente, na verdade, nas afecções pulmonares, pleuropulmonares, né? E não nas afecções coronarianas. Então, é uma dor ventilatório dependente, ok? E ela é pode ser uma sensação de peso, pontada ou facada, ok? Piora com a inspiração e a tosse, tá? Inspiração profunda e a tosse. Então, essa é a principal característica dessa dor. A dor coronariana não vai piorar com a inspiração, com a tosse. Na verdade, esse paciente ele vai tentar inspirar e essa inspiração ela é até interrompida por conta disso, ok? Ela pode irradiar também para ombro, pescoço, do mesmo lado, né? E quando atinge, né, na verdade, a superfície diafragmática da pleura. Vocês estão vendo aqui, na verdade, eu vou pontuar aqui para vocês verem que aqui, na verdade, eu tenho a imagem o quê? Do coração no meu tórax, ok? Aqui, na verdade, seria o pulmão, tá? Do paciente. Aqui o pulmão. E aqui, na verdade, eu tenho o derrame pleural, ok? Tá vendo isso que está de cinza aqui que eu estou colorindo, de azul? Na verdade, esse daqui seria o derrame pleural. Então, na verdade, no início, por exemplo, de um derrame pleural, primeiro ele tem uma inflamação da pleura, que a gente chamaria de uma pleurite. E aí, com o tempo, ele vai formando esse derrame pleural, ok? E daí você tem essa dor devido à inflamação ali, que a gente chama de dor pleurítica. Tá certo, pessoal? Então, assim termina a nossa aula de hoje, esse nosso encontro, e nós vamos nos encontrar para debater no fórum, né, esse tema. Ok, pessoal? Grande abraço!